Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 9 de novembro e essa é a 23ª edição da análise da semana do blog O Calçadão. Ricardo Gimenez. Grande Paulinho, companheiros, legal, estamos aí mais uma semana. Amanhã é Dia Internacional dos Direitos Humanos, Amanhã não é isso? É, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o blog Calçadão, uma das pautas, a pauta mais importante, aliás, é a defesa dos direitos humanos, né? Sim. Estamos aí. Lembrar do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Ribeirão Preto, CEDEP. É isso aí. Fez história em Ribeirão. É isso aí. Queria mandar um abraço para o João Brás, estive cobrindo, o blog esteve cobrindo lá a plenária do PSOL que aconteceu nesse sábado, né? À tarde, lá no Sindicato dos Químicos, e o João Brás me deu o anel de Tucum, Paulinho, aí, ó. Símbolo da teologia da libertação, aquele que você tem que receber, ganhar de alguém. E o João me deu. Legal, João. Grande abraço. Nós, inclusive, quando você falou que ganhou esse vídeo aí, esse anel, eu procurei lá um filme muito bacana, que chama O Anel de Tucum. É um filme antigo já, mas bem legal, que mostra a luta do povo, né, o engajamento social, e os caras tentando achar quem que é o cara que é o agitador da sociedade. No final eles descobrem que a sociedade, ela se organiza, né? Se auto-organiza. Não tinha nenhum agitador no caso lá. É isso aí, já está no ar do nosso canal. Sim. Eu queria mandar um abraço também para o Daniel. Encontrei com o Daniel no centro, no Clube Magic Garden. Eu não conhecia, ele perguntou: você é do Blog Calçadão e tal? Eu falei: show. E ele falou: acompanho vocês. Já estão te reconhecendo na rua, Paulinho? Então, isso é perigoso. Um abraço aí, Daniel. Isso aí. Beleza. Ô, Ricardo, vamos começar então pelo pessoal? Vamos. Então, fala aí, o que foi? Foi uma plenária? Acho que foi a primeira plenária municipal. Eles vão fazer uma série de plenárias e o objetivo deles é construir o programa do PSOL para a eleição de 2020, né? Segundo a gente pôde constatar lá, o PSOL vai lançar candidato próprio. Tem dois pré-candidatos, né? O Mauro Inácio. Mauro Inácio é da POSP. É da POSP, é da corrente interna do PSOL chamado Resistência. E tem a Anne Schmaltz, né? Que é uma professora da USP, que também é de uma corrente interna chamada MES, né, e são as duas pré-candidaturas. O pessoal vai sair com candidato próprio, né? Então aquela coisa que a gente dizia aqui da possibilidade de você ter uma chapa PT e PSOL em Ribeirão, eu acho que não vai rolar. Fica pro segundo turno. Fica pro segundo turno. Qual dos dois passar? Qual dos dois passar, um apoia o outro. Mas no primeiro turno cada um vai sair com a sua candidatura, mas é importante que se construa um programa, que o pessoal, ouvindo as lideranças falarem, tinha mais de 70 pessoas lá, aconteceu no Sindicato dos Químicos, é a possibilidade do pessoal construir um programa, Paulinho, daquilo que a gente fala aqui, que é um programa alicerçado nos movimentos sociais, que não desgrude dos movimentos sociais, porque é importante, porque os movimentos sociais é que traz as demandas, né, da sociedade. Sim. E fazer um programa à esquerda, né, a esquerda anti-neoliberal, e promovendo a democratização de Ribeirão Preto, promovendo a inclusão social, dando vez e voz às pessoas mais pobres, trabalhadores e trabalhadoras da periferia. Esse é o cenário que o pessoal começou a construir no sábado. Eu acho que eles têm razão de lançar candidato a prefeito, Ricardo, por conta da circunstância da eleição de vereadores, né? Então, sim, não tem mais coligação proporcional e fica um pouco difícil o candidato, a chapa de vereador, sair sozinha, sem uma cabeça, né, puxando uma candidatura própria para prefeito. Então, eu sei que era uma vontade, você lutou bastante por isso, falou bastante vezes, mas eu acho que eles têm razão. Não, sim, e assim, é legítimo, né? É legítimo que, claro, o partido como o PSOL tenha a pretensão de crescer, de se tornar um partido grande, de disputar o poder. Essa questão de alianças ou não, ela vai muito... aqui em Ribeirão Preto ia ser difícil por conta que tanto o PT, e principalmente acho que o PT, que é um partido maior, tem que dar alguns passos a mais à esquerda, né? Principalmente porque há no PT a sombra do palucismo, que na minha opinião tem que ser exorcizada do PT. Uma vez que isso aconteça, e que o PT dê passos à esquerda e que se reconstrua numa nova perspectiva diferente da do palucismo, eu acho que isso aproxima para as próximas eleições, né? Eu disse isso lá, nós temos a oportunidade de usar a palavra, a convite do João e do pessoal da executiva do PSOL, dando uma saudação inicial, e foi exatamente o recado que eu dei em nome do blog, que é absolutamente legítimo que o pessoal procure crescer e que procure disputar o poder. E a nossa avaliação, que a gente coloca inclusive no resumo da semana escrito, é que há uma grande possibilidade do pessoal fazer um vereador em 2020. Legal, porque tem uma chapa boa, né? Uma chapa competitiva. São vários professores, né, liderança, vários intelectuais, né? Exatamente. O pessoal tem uma turma
bem bacana, né? O importante, a gente já falou aqui das regras eleitorais, é somar o maior número de votos possível. Talvez o coeficiente eleitoral gire na casa dos 13 mil votos. Então, para você ser eleito na primeira rodada, você tem que ter 13 mil no total da legenda, mas o candidato, para ser eleito, ele tem que ter 10% disso, então 1.300 votos. Só que na sobra, quando você vai fazer a segunda rodada, já não conta mais nada disso, né? Então, o número de votos que você acumula pode fazer na sobra 1. E essa é a expectativa, tanto do PSOL quanto do PT. Talvez em 2020 e 2021, a partir de 2021, nós tenhamos, de fato, um vereador do PT e um vereador do PSOL, no mínimo, né? Construindo inicialmente uma bancada de esquerda na Câmara Municipal. Legal, boa sorte aí pro pessoal do PSOL. Você acha que sai o nome quando? Porque são duas pessoas que estão disputando. Eu não sei como que eles vão fazer isso, mas eu ouvi dizer lá, né, o João disse, como na condição de presidente, que essa é a primeira plenária. A primeira plenária. Então, é capaz que até fevereiro, mais ou menos assim, eles decidam a candidatura, né? Beleza. O PT vai decidir em 19 de janeiro. 19 de janeiro é a data da votação, né? Como é que eles chamam lá no PT? Não é prévia, eu não sei. A votação, né? Para poder escolher o candidato. São 5 candidatos no PT até agora, pré-candidatos, né? E a definição vai sair 19 de janeiro. Caramba, como tem candidato, né? Como tem gente doida. É isso aí, dependendo da perspectiva, é doido mesmo. Beleza. Eu vou, Ricardo, então vamos assim, passar para frente. Sobre educação, né? Sim. O Brasil está caindo nos rankings todos e educação não é diferente. O PISA foi uma avaliação péssima agora. Só para as pessoas entenderem o que é o PISA, né? É uma avaliação feita para alunos em torno de 15 anos de idade, ou seja, que está na transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, né? E pega 600 mil estudantes de 79 países. É uma avaliação feita pela OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos no Mundo, e convida alguns países. O Brasil é convidado desde 2000, quando se começou a fazer isso, né? E dos 79 países, o Brasil ocupa as últimas posições. E de 2016 para cá caiu 3 posições. Então, o que se diz aqui, de 2000 a 2009, o Brasil foi o país que mais subiu no ranking do PISA. Se esse ritmo de crescimento tivesse permanecido de 2009 para cá, nesses últimos 10 anos, o Brasil seria hoje o primeiro da América Latina no PISA. Só que foi o contrário. Ele foi o país que mais cresceu no ranking do PISA de 2000 a 2009, mas ele estagnou de 2009 a 2016, e de 2016 para cá caiu 3 posições. O Brasil divide as últimas posições com as Filipinas. Né? Inclusive, são os 2 países que menos investem em educação. Qual é o top 5, né? Os 5 primeiros? China, Coreia do Sul, Finlândia, Japão e Canadá. Né? E aí, levantando, quais são as características importantes desses 5 países no primeiro lugar do PISA? Investe em educação. Primeiro que o PISA ele vê a capacidade do aluno de leitura, matemática e ciências. E aí, o que esses 5 países, né? China, Coreia do Sul, Finlândia, Canadá e Japão, o que eles têm em comum? Valorização do professor. Lá o professor é uma profissão de salário elevado, enquanto que aqui no Brasil a profissão de professor é uma das que menos pagam dentre aquelas que têm ensino superior, então já é o contrário. Igualdade de oportunidades entre pobres e ricos. Então os ricos que podem pagar uma escola particular têm uma boa educação em qualquer lugar do mundo. Só que os pobres que recorrem ao ensino público, nesses países primeiros lugares do PISA, não tem tanta diferença entre a qualidade da escola pública, que atende os mais pobres, e a qualidade das escolas particulares, que atende os mais ricos. Essa igualdade de oportunidades é um grande fator. Outro, o bem-estar escolar, né? As crianças chegam, os jovens chegam na escola e tem um ambiente propício ao seu estudo. E investimento público, você tem uma ideia, a China, o Japão, esses top 5 aí, os top 5, eles investem mais de 100 mil dólares por aluno por ano. Enquanto que o Brasil investe 30 mil, e as Filipinas, que é parceira do Brasil na última colocação do PISA, investe 12 mil dólares. Então, as Filipinas é uma ditadura, né? Proporcionalmente é o valor do investimento e a qualidade do ensino. Então, professor bem pago, escola agradável para o aluno, políticas de longo prazo, investimento público e não tanta diferença entre as escolas públicas e particulares. Aqui no Brasil, por exemplo, a diferença é a maior do mundo. Os alunos que podem pagar e recorrem a escolas particulares de alto nível recebem o ensino dos primeiros lugares, como se fosse um top 5. Enquanto que os alunos da escola pública recebem um ensino como se, das últimas posições. E mesmo dentro da escola pública, só para dar um último dado, das escolas públicas, os institutos federais têm resultado no PISA semelhante ao da Austrália, que é um país rico. Enquanto que as escolas estaduais
brasileiras têm um resultado semelhante ao de países africanos. Eu não sei se é possível mensurar da escola municipal, mas tenho a impressão que a escola municipal também é boa, né? Às vezes, depende do município, né? Mas geralmente... Não, eu falo de Ribeirão. A de Ribeirão, sim. Ela é um nível superior ao nível das escolas estaduais. Sim, isso é verdade. Mas agora, sim, a perspectiva com a terceirização do ensino é de cair. Né? Isso é importante fazer esse paralelo entre os resultados do PISA, principalmente o que torna os 5 países melhores, né, bons em educação, e fazer um paralelo com o Ribeirão Preto. Nós temos aí do investimento público e das escolas públicas não terem tanta diferença de qualidade das melhores particulares. Isso é a contramão que o Nogueira está fazendo aqui, que é o processo de terceirização, não só o Nogueira, mas o Dória em São Paulo, o Bolsonaro no governo federal. O que eles estão fazendo? Eles estão enfraquecendo o investimento público e eles estão terceirizando a educação pública. Isso vai na contramão dos primeiros países do PISA, ou seja, a perspectiva é que a educação brasileira continue ruim no resultado dessas avaliações. É uma política idiota. Inclusive precarizando a profissão de professores, né? A gente já disse aqui, acho que na semana passada, a profissão de professor está se transformando num bico. Porque o professor ele tem que dar aula, ele recebe R$2.000, R$2.500 e ele vai ter que procurar outra profissão. Né? Vai trabalhar de Uber na hora vaga, ou vai fazer uma outra coisa qualquer, e acaba abandonando. Para você ter uma ideia, nós demos esse dado semana passada, só para repetir, metade dos professores que passam em concurso nas escolas estaduais, ou na rede estadual de São Paulo, metade exonera em menos de 2 anos. Porque encontra uma situação que é uma situação de descalabro. Beleza. Ricardo, tem um grupo apresentando para o prefeito um projeto para a transparência do setor público. Eu acho transparência. O que é a transparência no setor público? É a população ter acesso aos gastos, à receita, à aplicação do dinheiro, a tudo que está acontecendo. Isso é um instrumento fundamental de combate à corrupção, talvez um dos melhores. Né? Em 2011, o governo federal lançou, foi aprovado na Câmara, no Congresso Nacional, a Lei de Acesso à Informação, 2011. O que diz a Lei de Acesso à Informação? Todos os governos, estadual, municipal e o governo federal, têm que disponibilizar os dados para a imprensa, para a população em geral, com linguagem de fácil compreensão. Inclusive salários, né? Inclusive salários. Então as pessoas têm que entrar e têm que entender perfeitamente. Se você entrar na maioria dos sites das prefeituras, por exemplo, dos estados, você encontra números ali que para entender o que está acontecendo ali é terrível. Então eles não obedecem à lei. Né? O que o comitê é chamado Comitê Municipal de Transparência? Ele envolve várias entidades, grandes entidades patronais de Ribeirão Preto, como a ACI, como o Sincovarp, entidades estaduais, acho que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também está presente nesse comitê, algumas entidades progressistas, como a OAB, como a ARP, que é a Associação de Advogados de Ribeirão Preto, né? Mas, enfim, entidades patronais estão presentes nesse grupo, nesse comitê, e entregaram um projeto ao prefeito com 50 artigos baseados em um dos objetivos da ONU, de transparência, de desenvolvimento sustentável. E o que eles querem? Que o prefeito encaminhe esse projeto, né, esse pré-projeto, para a Câmara de Vereadores, para que Ribeirão Preto tenha, na verdade, uma lei municipal, um plano municipal de transparência. Legal. Uma boa Mas iniciativa, o prefeito foi né? até premiado. O que a gente diz aí, a reflexão que a gente faz aí, Paulinho, você pode até comentar em cima, é o seguinte: esse pessoal, a CIRP, né, o pessoal das indústrias do Estado de São Paulo, eles apoiaram o golpe de 2016 contra a Dilma, sem provas. Eles apoiaram o plano do Michel Temer Ponte para o Futuro, que acabou dando no Bolsonaro. Eles apoiaram o Bolsonaro também. A Folha de São Paulo tem pedido para o Bolsonaro os dados do cartão corporativo, porque o que parece é que nunca se gastou tanto no cartão corporativo como agora. Ele não quer dar. E o Bolsonaro não quer dar. Então, acho que, além de entregar para o Nogueira, podia se fazer uma solicitação, a gente até solicita isso aí para o comitê, para poder encaminhar o presidente da República para poder apresentar os dados do cartão corporativo, porque acho que todo mundo está curioso também de saber. Então, Ricardo, eu acho que esse pessoal das entidades patronais aí, esses comitês, são importantes porque ajuda a regular a sociedade. Por exemplo, um projeto igual esse é muito importante. Só que eles têm que ir mais fundo mesmo, né? E parar com esse negócio, né? Quando eles tiraram a Dilma, eles só fizeram mal para a sociedade, né? Tiraram uma presidenta honesta, com uma conversa mole, né? Para colocar esses caras que estão estrangulando toda a sociedade, né? E outra coisa, falar em transparência, né? É preciso abrir a caixa preta da campanha de 2018. Que se é para falar em transparência, vamos falar em transparência total. De onde que vieram as fake news? Quem financiou, né? Os grupos de WhatsApp, né? Então tem uma história, Paulo Nório, que ainda está encoberta, né?
tanto do impeachment, o que aconteceu ali, que o Eduardo Cunha mudou de ideia em algum momento e acabou entregando o negócio do impeachment. Então, muita coisa no Brasil precisa ser transparente. A gente apoia, obviamente, que tem que ser transparente, porque, vamos dizer aqui, o combate à corrupção se faz assim, com transparência pública, né? Mas total, não é seletivo. Legal. E por falar nisso, Ricardo, o orçamento de Ribeirão Preto é um negócio complicado também, né? Bastante. É complicado e não é aberto, porque não tem participação da sociedade na decisão de onde vai ser investido esse montante. Essa semana a Câmara Municipal aprovou o orçamento de 2020, que foi um orçamento importante para Ribeirão, né? Grande, Recorde. 3,4 bilhões de reais. E suficiente para tocar a cidade. Suficiente. Ribeirão é uma cidade rica, né? Considerada uma cidade rica, porém com renda concentrada, né? Porque rica no sentido de você pegar o PIB, por exemplo, de Ribeirão Preto, que é elevado, mas essa riqueza não é dividida entre a população. Por isso que você tem aqui uma cidade que é considerada rica, porém 60 mil pessoas morando em favela. Né? Essa é a situação. A questão do orçamento. A própria elaboração da lei orçamentária são feitas audiências públicas, né? Essas audiências públicas, elas são feitas geralmente na Câmara de Vereadores, em dias da semana à tarde. Não tem muitas pessoas que participam disso, né? Não. Esse debate orçamentário, inclusive na elaboração da lei, podia ser disseminado nos bairros e tudo mais, né? Poderia. O orçamento de Ribeirão Preto é recorde, 3,4 bilhões de reais, 7% maior do que de 2019. Nos últimos 15 anos, se você pegar o histórico do crescimento orçamentário, o orçamento de Ribeirão Preto cresce em média 5,5% ao ano. Aí você diz, tá ótimo, crescimento bacana, né? Só que as despesas também crescem na mesma ordem. Então, isso é o histórico de Ribeirão Preto, né? Você cresce a receita, mas cresce a despesa numa porcentagem semelhante. Isso impacta uma coisa muito importante para os municípios e para o poder público em geral, que é a capacidade de investimento. Né? Por isso que Ribeirão Preto não tem grandes obras feitas pelo próprio município. Por exemplo, as obras de mobilidade urbana que o Nogueira está tocando são recursos do governo Dilma. Federal, do governo Dilma. E para o Nogueira poder dar a contrapartida, ele teve que pegar empréstimo bancário. Exatamente isso que a oposição tem criticado. Por quê? Porque Ribeirão Preto, apesar de ter um orçamento recorde, ele não tem capacidade de investimento, porque as despesas acabam empatando com a receita. Né? Um crescimento médio de receita de 5,5% ao ano, mas as despesas acompanham. Só para dar alguns valores para as pessoas. O funcionalismo não teve esse aumento, né? Não teve aumento. Exatamente. Então não foi aí que gastou a mais. Não foi aí que gastou a mais. Tem as questões das despesas de capital, que é a dívida, né? Só para o pessoal ter uma noção, né, do orçamento, você tem a administração direta e indireta, né, Paulinho? A administração direta são as secretarias, a administração indireta são as autarquias, como DAERP, CODERP e tudo mais. A administração direta terá 2,63 bilhões de reais e a administração indireta 783. 80% desses valores é o DAERP, que é o que mais tem o orçamento ali. O DAERP tem orçamento próprio, né? Então, que sai desses 783 milhões de reais, né? Uma parte para a CODERP, outra parte para o DAERP e outras coisas. Das rubricas orçamentárias, as maiores são saúde, com 678 milhões, educação, 570 milhões, saúde e educação já contabilizam as transferências da União e do Estado, obras públicas mais infraestrutura, 190 milhões, e assistência social, 77 milhões. As menores rubricas, o meio ambiente com 15 milhões, são os primos pobres, né? O esporte com 15 milhões e o turismo com míseros 1 milhão de reais. O que você faz com 1 milhão de reais de turismo? Você queria ser secretário de turismo um dia com esse valor? Eu não. É isso. E aí a gente discute, né? Você pode até falar, Paulinho, que você também tem experiência sobre isso, não só de militar nas periferias, mas também nos movimentos sociais. Seria importante que Ribeirão Preto pudesse discutir mais o orçamento, não só na elaboração da lei orçamentária, mas também na execução, através de um projeto que é uma bandeira do PT, mas que é uma bandeira democrática do orçamento participativo. Será que é possível aplicar em Ribeirão Preto um orçamento participativo? Será que é possível que as pessoas dos bairros possam ter vez e voz e falar, acho que precisa aplicar aqui, precisa aplicar ali e tal? Ribeirão Preto teve uma experiência do orçamento participativo muito, muito boa, né? Muito importante. Todo mundo lembra daquele período onde se colocava qual que era o valor destinado para determinada região, reunia com as famílias e aí definia onde que era a prioridade. Né? Exatamente. Eu sei, por exemplo, que o PT, eu tive conversando com o Jorge Roque, que é o presidente municipal do PT, e o PT também, assim como o pessoal, vai começar a elaborar o seu programa de governo. Sim. E o processo de descentralização e de democratização da administração vai ser muito bem discutido dentro do PT. Descentralizar significa levar a prefeitura para os bairros, né? Sim. E democratizar significa dar oportunidade para as pessoas opinarem sobre aquilo que a prefeitura tem que fazer. Acho que isso é muito importante, é um caminho
interessante que a esquerda pode abraçar aqui em Ribeirão Preto. E assim, as pessoas têm capacidade de Claro que influenciar tem. e de participar nisso, porque quem mora nos bairros sabe o que está faltando. Na verdade, é quem sabe, né, o que está faltando. Sabe. Bom, Ricardo, um outro assunto que a gente pode passar aqui rapidinho já é em relação à Câmara Municipal. Isso é legal, hein? A gente estava falando aqui na matéria que o PDT está com uma grande força na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, com 7 vereadores a partir de agora. Sim. Embora seja de um partido, ainda tem muita confusão de que lado que o pessoal está, né? Eu estou perguntando aí, o PDT tem 7 vereadores. O PDT é o maior partido de esquerda de Ribeirão? A gente fez uma pergunta na semana passada e repercutiu legal bastante. Que a gente colocou assim, ó. Apesar de tudo, o Nogueira é favorito para 2020? Ponto de interrogação. Algumas pessoas acharam que a gente estava afirmando aquilo, né? E a gente não estava afirmando, a gente estava perguntando. Mas acho que é legal quando dá polêmica assim, né? Porque a gente acaba discutindo com as pessoas. Claro. Né? Mas é a tendência, na verdade, assim, quando a gente fala uma determinada circunstância, não é que a gente quer que seja daquela forma, mas é uma análise. Então, a nossa pergunta hoje, polêmica, não sei se é polêmica, mas nós estamos instigando, né? O PDT é o maior partido de esquerda de Ribeirão? A gente discute aí que não, Paulinho. Não que ele não seja o maior partido progressista, de caráter progressista, porque 7 vereadores é um número expressivo, hein? Acho que nem o PT na época do auge, lá não tinha isso, chegou a ser 6 e não 7. Então, com a entrada do França, aliás, um abraço para o França, parabéns pela posse, com a entrada do França, o PDT soma 7 vereadores. Só que a gente faz a análise do seguinte, o PDT é o partido do Ciro Gomes, né? E ele teve esse crescimento em Ribeirão Preto muito em decorrência da excelente votação e da liderança que o Ricardo Silva teve e tem como principal nome da oposição ao Nogueira, né? Só que na oposição ao centro, não a oposição à esquerda, né? Ricardo Silva, o Lincoln também teve outro papel muito importante como presidente da Câmara Municipal, e nós já dissemos aqui semana passada que gostamos dele ter sido reeleito, porque em comparação com o Fabiano Guimarães, o Lincoln representa um grande avanço. Coitado, comparação. Então, mas ele representa porque o Lincoln muitas vezes foi o contraponto a políticas neoliberais do Nogueira. O Lincoln lutou, por exemplo, e defendeu contra o processo de terceirização das creches, então ele foi, e vai ser nesse ano eleitoral com certeza, de novo um contraponto. O Lincoln talvez seja, além do Ricardo Silva, a personalidade política que mais cresceu em Ribeirão Preto. Você concorda comigo? Sim, eu acho que sim. O Lincoln Fernandes, ele saiu do microfone, né, da reportagem, assim, com bastante força na Câmara Municipal. E é um cara que, assim, diferente dos outros radialistas que foram para a Câmara, ele é um cara atuante, né? Ele é um cara atuante, eu gosto dele. Mas, assim, é uma oposição ao centro, não é uma oposição à esquerda, né? O PDT é um partido de centro em Ribeirão Preto. Me parece, Paulo Honório, e até o Ricardo, se quiser, pode entrar em contato com a gente, o Ricardo Silva tem a pretensão de sair a vereador. E o Ricardo Silva hoje não está mais no PDT. O Ricardo Silva está no PSB do Márcio França, que foi candidato a governo, chegou no segundo turno e tudo mais, né? E parece que o Ricardo Silva está tentando construir uma chapa importante no PSB para vereador, ele como vereador, que já vai puxar uma grande quantidade de votos. Talvez o Lincoln faça essa migração, talvez o França faça essa migração, né, porque todo mundo é da base de apoio do Ricardo Silva. E não sei quem eles vão apoiar, né? Se o Ricardo não sair a prefeito, talvez saia alguém de dentro do PSB que a gente ainda não conhece, mas talvez tenha aí uma articulação de centro, porque tem aquele movimento liderado pelo vice-prefeito e pelo Gandini, né, de já construir uma candidatura de centro-direita, e talvez a centro-esquerda, a centro-esquerda que é representada pelo Ricardo, pelo PDT e pelo PSB, possa ocupar esse espaço juntamente com esse grupo, né? Tenhamos aí uma candidatura do prefeito, pela situação, uma candidatura de centro, Gandini, Ricardo, vice-prefeito e tudo mais, 2 candidaturas de esquerda, do PSOL e do PT, e a extrema-direita, que sempre é uma incógnita, né? Teve um rapaz aí, o Calandrelli, que é da extrema-direita em Ribeirão Preto, do PSL, que subiu lá para o governo federal, né? O cara saiu daqui de Ribeirão e, como um rojão, está ocupando um cargo importante no governo federal, e talvez a extrema-direita certamente vai eleger vereador. Eu não sei quem será o candidato que vai empunhar a bandeira da extrema-direita, mas é sempre uma incógnita, né? Então é aquele cenário que a gente está desenvolvendo aqui. O Ricardo Silva, ele deveria tentar mais uma vez como candidato a prefeito, na minha opinião. O Ricardo só perdeu a eleição passada por conta dessa denuncismo que tem na cidade. Ah, sim, a Sevandija foi o fator que derrubou ele. Aliás, ela foi também... Uma denúncia irresponsável, porque não tinha nada a ver com aquilo, né? Ela foi na hora certa, no momento certo. Parece até que foi meio, assim,
coincidência muito grande, né? Não pode afirmar nada, mas que realmente prejudicou o Ricardo, prejudicou. Assim, o Paulinho, respondendo a pergunta da semana passada, se o Nogueira é favorito, na minha opinião é, por conta de tudo que Ribeirão Preto está representando na atual conjuntura. O pêndulo político de Ribeirão Preto, ele está à direita. Tanto é que só vamos falar assim, ó, o Ricardo Silva e o Lincoln Fernandes, eles são progressistas? Comparado com o Nogueira, são, sim, não é? Por exemplo, o PDT, que não é esquerda, ele é um partido conturbado. O Rodrigo Simões, por exemplo, é governista, é nogueirista. Quanto o França, o Lincoln, é anti-Nogueira, né? Então, mas o que caracteriza esse centro aí, né? Eles vão apresentar um projeto localizado, eles vão evitar ao máximo nacionalizar ou estadualizar a campanha, porque não é de interesse deles, né? Deixar quietinho essas questões mais nacionais e estaduais e se concentrar em Ribeirão Preto, o buraco, a praça e tal, os projetos, fazendo uma contraposição ao projeto claramente neoliberal do Nogueira, mas com um discurso ainda conservador, porque é muito difícil pensar que alguém do centro de Ribeirão Preto vá, por exemplo, bater no Sérgio Moro. Pergunta para esses caras o que eles acham da Lava Jato, eles vão concordar com a Lava Jato. A prisão em segunda instância, eles vão concordar com a prisão em segunda instância. Então, por quê? Por que isso, Paulo? Porque eles sabem que Ribeirão Preto é uma cidade conservadora. Porque eles sabem que as dificuldades econômicas que a periferia está passando, cabe um discurso mais à esquerda do ponto de vista econômico. Mas não cabe um discurso mais à esquerda do ponto de vista da moralidade dos costumes. Então, Sérgio Moro continua sendo forte em Ribeirão Preto, o próprio Bolsonaro continua sendo forte em Ribeirão Preto, e isso faz com que o centro político, que o Ricardo Silva e o Lincoln, apesar de serem progressistas em comparação ao Nogueira, eles não podem ser classificados como esquerda, porque na minha opinião, na nossa opinião aqui do blog, né, ser esquerda hoje é combater a Lava Jato, é combater o Bolsonaro e é combater o neoliberalismo. Esses critérios não vão fazer. Não vão fazer. Exatamente. Vai tocar sim. Mas assim, realmente o PDT, hoje ele é um partido muito importante na Câmara, mas pela perspectiva, o PDT deve ser esvaziado na próxima eleição. E o PSB acaba sendo fortalecido por conta da importante figura do Ricardo Silva, que é o principal líder da oposição aqui em Ribeirão. Que se você está falando, que ele possivelmente será candidato a vereador, eu acho que deveria manter a candidatura. Porque assim, Ricardo, eu vou falar só mais uma questão dessa. Eu acho, na opinião pessoal, eu acho que o Ricardo Silva é muito melhor que o Gandini, por exemplo. Claro, eu também. Eu também. Então assim, quer dizer aqui que não tenho nenhum problema com ele. No segundo turno em Ribeirão Preto, eu votei e fiz campanha por Ricardo Silva. No segundo turno de 2018 no estado de São Paulo, eu votei e fiz campanha pelo Márcio França. Aliás, teve uma polêmica, inclusive dentro da esquerda, porque é o seguinte, há poucos dias antes da campanha, perguntaram para o Márcio França se ele conhecia o MST, ele disse que não conhecia. Por causa que, se você voltar um pouquinho em 2018, o negócio estava da extrema-direita total, né? O governador, inclusive, foi eleito dizendo que a polícia ia mandar as pessoas para o cemitério. Mas eu fiz questão, falei assim, alguém me perguntou, o Márcio França falou que não conhece o MST. Eu falei, eu prefiro alguém que diga que não conhece o MST do que alguém como o Dória que diz que vai criminalizar o MST. Então eu não tenho problema nenhum com esse pessoal, entendeu? Só que nós damos a nossa opinião, eles não são de esquerda. Não. Beleza, vamos lá. Ô, Ricardo, Gimenez, aqui em Ribeirão, desde outubro, o prefeito lançou um projeto importante que é para arrumar espaço para camelôs em Ribeirão Preto. Foram 50 vagas disponibilizadas. A gente comentou aqui, quando saiu esse projeto, que era importante, legal. Exato. E agora está terminando o prazo. Foi um edital, né? Para poder, de maneira emergencial, colaborar com 50 pessoas que possam fazer o seu trabalho no centro da cidade, diante do desemprego enorme que está acontecendo. Só que é um projeto piloto, a própria prefeitura classifica um projeto piloto. E classifica os camelôs, os vendedores ambulantes, de microempreendedores individuais. São homens mais bonitos. Chique, né? Então, os nossos queridos microempreendedores individuais, esses 50, estão gostando muito do projeto. Porque disseram que eles têm mais tranquilidade de fazer isso de maneira irregular. A prefeitura vai lá e toma o negócio deles, né? E tendo um ponto certinho, eles conseguem vender mais. Então, todos eles sobrevivendo com dignidade, conseguindo bastante ali o seu dinheiro. Todos eles estão satisfeitos. Eles pagam R$ 27,00 o metro quadrado. Eles não podem vender coisas que rivalizem com o comércio institucionalizado ali, até uma distância de 50 metros. Então, tem vários pormenores. Mas o projeto acaba de 16 de dezembro. E tem muita gente lá, dentre esses 50, que estão preocupados já. Acaba, né? Eles permanecem ou não? Para? Para. Mas aí não tem condição. Parar. Então é isso que a gente coloca, né? O Paulinho, pessoal, enquanto
os índices de desemprego estiverem na casa dos 2 dígitos, okay, diz aí no nosso resumo, sim, e a coisa é muito pior, porque isso aí pega as pessoas que ainda estão procurando emprego, os desalentados são muito maiores, então a situação é dramática, né? Eu acho que uma prefeitura do tamanho de Ribeirão Preto tem que ter um projeto desse permanente, né? E ampliar, inclusive. Sim. E para outras áreas, né? Para outras regiões da cidade, ampliar a possibilidade das pessoas venderem ali. E outra coisa, ter um projeto de frente de trabalho, né? Que proporcione que a pessoa ganhe ali a sua renda, que possa fazer um curso de formação que requalifique ele para o mercado de trabalho. A gente defende aqui que esses cursos de qualificação tenham como viés a economia solidária, que é uma coisa que a gente até está devendo falar um pouco mais aqui. Nós estamos construindo a biblioteca, viu, Paulinho? Biblioteca do Blog Calçadão. Tenho colocado no nosso Instagram lá. E na próxima semana eu prometo trazer os livros aqui, já da nossa biblioteca, deixar aqui para a gente mostrar para o pessoal. E se alguém quiser, inclusive... Você lembrou agora por causa da economia solidária, da economia solidária, exatamente, falando sobre isso. Então, assim, uma cidade como Ribeirão tem que ter projetos permanentes, né? E a gente diz aí, Paulinho, os bancos devem para os cofres públicos municipais cerca de 5 bilhões de reais. Isso dá um orçamento e meio. Se esse dinheiro chegar nos cofres, dá para zerar o déficit de moradia, fazer projeto de economia solidária e distribuição de renda que atue nos desempregados, nos bairros da periferia e transformar a realidade de Ribeirão Preto. Eu acho que tem que cobrar. O Lincoln fez uma CPI, né, dos bancos, levantou aí essa dívida. Tem que ser cobrado, tem que vir, tem que ser investido em Ribeirão Preto. Mas você falou de economia solidária, eu queria lembrar aqui que nós temos um amigo do blog, o Celso, que foi gerente do Crescer, que era um banco popular, que foi uma experiência muito importante, junto com o Murilo Carneiro, o Padre Chico, o Edmar Brandini. Eles tiveram essa experiência aqui em Ribeirão Preto, que foi muito exitosa. Que legal. E é importante, né? Eu acho que me parece que o França também está fazendo alguma coisa lá no Ribeirão Verde. Sim, inclusive com o Moedo. O França, inclusive, foi buscar a experiência do Nordeste. Algum estado do Nordeste tem essa experiência. Inclusive, um companheiro nosso ali da comunidade de Nazaré Paulista, a gente estava lá gravando com ele e ele falou, aqui tem que ter uma moeda local. O pessoal gastar no comércio. O cara tem a visão, cara, moderna, né? Eu duvido que aquele cara tenha lido algum livro teórico sobre isso. Ele tem aquilo como... Ele vê na prática que aquilo melhora a qualidade, né? E o França está fazendo isso no Ribeirão Verde. Foi bem legal lá no Nazaré que o cara, ele tem toda a razão, né? Assim, se a gente for pensar, o dinheiro circular lá dentro da comunidade. Né? Então, assim, se o cara compra fora da comunidade, ele está tirando dinheiro da comunidade. Então, ele fazer um jeito de todo mundo se movimentar ali. E gerar renda, Paulinho, próximo do local de moradia. Isso é uma ideia absolutamente moderna, que várias cidades do mundo estão tentando aplicar, porque você economiza em transporte, você economiza em tempo, porque tempo para as pessoas é uma coisa maravilhosa, importantíssima. Então, gerar renda e trabalho e condições de você permanecer próximo da sua casa é a perspectiva do futuro. Vamos falar mais sobre economia solidária, que a gente tem bastante coisa importante para ver. Vamos trazer os livros aqui semana que vem. Nós estamos montando a biblioteca do blog Calçadão. Essa biblioteca vai pro blog lá também. Nós vamos colocar um quadro lá de biblioteca. Quem sabe as pessoas podem até mais para frente consultar os livros, ir buscar e trazer de volta, né? Assim, nós estamos misturando os assuntos, mas, por exemplo, tem muitos autores aqui de Ribeirão Preto que são gente boa. Por exemplo, eu lembro do Olavo. Recentemente ele lançou 2 livros. Não é o Olavo de Carvalho, né? Não, o Olavo Ferreira de Melo Júnior. Exatamente. 2 livros muito bons, assim, em Ribeirão Preto, que também é ligado ao movimento social. Muito legal. E nós vamos colocar essa biblioteca. Essa é uma ideia muito importante. A biblioteca do blog é uma coisa legal. Vamos levar em frente. Legal. E a gente vai batalhar, né, Ricardo, para ver como que a gente faz para poder influenciar a administração para manter esse projeto dos ambulantes, né? Claro, tem que pressionar isso aí. Nós vamos pressionar para que eles não terminem agora de 16, ou que seja prorrogado, ou que seja um projeto permanente, já que deu certo e está beneficiando muita gente. Exato, que seja ampliado. Outros projetos de distribuição de renda, enquanto o desemprego estiver alto desse jeito, é obrigação do poder público. Legal. Essa semana, Ribeirão Preto também teve uma notícia polêmica, que foi a liberação... A gente está gostando de notícia polêmica. A liberação da Darcy Vera, né? A Darcy Vera, ela ficou presa um bom tempo, e ela saiu essa semana. Acho que quase 2 anos e meio, Paulo.
O pessoal reaça que gosta de sangue, tem muita gente querendo ver sangue hoje em dia, né? Quando a gente foi colocar essa matéria aqui, a gente pensou, eu comentei, falei assim, pô, mas nós não temos nada a ver com isso, né? Deixa a moça ficar livre, né? Exatamente. Que ela pague o que deve, né? Por exemplo, se ela teve algum roubo, que ela devolva o que tem. Mas o Darcy Vera não oferece um risco iminente para ninguém. Então não vamos discutir esse negócio. Não. Né? Vamos discutir política. Aí nós falamos, não, vamos falar sobre Darcy Vera, mas numa perspectiva de pensar a administração pública. Então foi isso. Então, assim, que teve problema da administração dela, teve. Sim. As pessoas estão foram condenadas e estão pagando. Pronto. Tem pessoas que adoram ver sangue, né, Paulo? Eles adoram ver sangue. Então eles querem que as pessoas ficam presas, às vezes sem comida, sem nada, né? Eles querem isso. Mas tem pessoas que ainda têm o bom senso de pensar democraticamente. Por que a Darcy Vera saiu? Porque a justiça entendeu que seria possível relaxar a prisão preventiva dela, porque ela já não oferece mais risco às investigações e não oferece mais risco à sociedade. Então ela vai responder em liberdade assistida, né? Não pode fazer tudo, e quando tiver o trânsito em julgado, ela pode voltar para a prisão. Não, é assim que funciona. Normalmente as pessoas que ficam jogando pedra assim, eles agem igual aquela música do Eugenio Zeppelin. Muito bem lembrado. Porque eu me lembro muito bem que quando a Darcy Vera foi candidata, que ela era bambambam, todo mundo era maravilhado com ela, gostava demais. A gente escreve isso aí. Então, e aí depois dá uma mudada, ela já não presta. Aí, qual que vai ser o próximo da vez? Então as pessoas vão tratando a vida como se fosse assim, olha, enquanto é conveniente para mim, eu gosto. Depois que não é conveniente, já não presta mais. Exatamente. Acho que a sociedade não deve ser lidada assim, dessa forma, né? E essa não é a nossa bandeira, exatamente o contrário. Falando um pouco de política, né? A Darcy Vera, ela teve o antes da Sevandija e o depois da Sevandija. Antes da Sevandija, ela era tratada a pão de ló. Pela direita e pela esquerda. Né? Vamos dizer aqui, centro-direita e centro-esquerda. A Darcy Vera em 2012 é um ano importante, porque ele é antes de 2013. Aliás, nós precisamos trazer também essa discussão de 2013 mais para o blog, trazer inclusive gente com outras opiniões. Mas 2012 é um ano antes de 2013, daquelas manifestações grandes. Sim. E é um ano em que todo mundo achava que o pragmatismo, que aquela construção da nova república, que o centro da política era um mantra. Né? Eu lembro muito bem que o candidato Fernando Haddad, aqui a gente não tem medo de falar não, o candidato Fernando Haddad foi eleito em São Paulo e tirou uma foto junto com o Paulo Maluf. Você lembra disso? Claro. Por quê? Porque o centro da política e o pragmatismo era levado como se fosse cláusula pétrea da política. Depois, em 2013, as coisas começaram a mudar, mostrou que não é isso. Em 2012, a Darcy Vera era a principal interlocutora no interior de São Paulo do governo Dilma. As pessoas vinham aqui conversar com ela. Ela ia lá em Brasília conversar. Eu me lembro que a Darcy Vera, eu achei até um absurdo aquilo lá, porque, assim, a Darcy Vera foi um dia no diretório do PT ensinar como é que fazia campanha para Dilma. É isso. Então, e ao mesmo tempo que ela era interlocutora do governo do PT, da Dilma, ela saiu do DEM e foi para o PSD e passou a ser uma das principais interlocutoras com o Kassab, que é o grande responsável pelo centro da política em São Paulo, né? Do pragmatismo. Então, a Darcy Vera, ela era importante articuladora da centro-esquerda do governo federal e do principal líder aqui de São Paulo, do centro, que é o Kassab, né? Ex-prefeito de São Paulo. Então, assim, e depois da Sevandija, ela caiu em desgraça. Obviamente que ela tem que pagar por aquilo que ela fez. Houve corrupção. Só que a Sevandija aquilo que a Sevandija pegou de corrupção não começou no governo Darcy Vera. Claro que não. Não começou no governo Darcy Vera. E não terminou ali também no governo Darcy Vera. A corrupção ela não começou numa pessoa e terminou numa pessoa. Não é? Então essa questão ela precisa ser muito bem tratada, Paulinho. E a gente fala o seguinte, deixa o telefone tocar, vai sair aqui. Ó. Não dá tempo de fazer isso agora, mas nós vamos nos comprometer a cada resumo da semana analisar o que a gente colocou aqui no resumo. Quais foram os prefeitos que passaram em Ribeirão Preto da Constituição de 88 para cá? Sim. O que aconteceu? Então, assim, só para falar, ó, quem foram eles? Gasparini, de 88 a 91, Palocci, de 92 a 96, Jábalo, de 97 a 2000, Palocci, 2001 2002, Magione, 2003 2004, Gasparini, 2005 2008, Darcy Vera, 2009 2016 e agora Nogueira, desde 2017. Essa abordagem, fazer essa análise dessas administrações, vai fazer a gente discutir muita coisa importante aqui no blog. Então a gente se compromete a, nas outras resumos, trazer cada vez um pouquinho disso aí. Para deixar, porque tem muita coisa também. A Darcy Vera foi a primeira prefeita mulher. Há muito machismo. Tem.
também nas críticas que são feitas a Darcy Vera. Então, ela como um cidadão qualquer, ela tem que pagar por aquilo que ela fez, dentro da lei, não é? E tem que ser respeitada enquanto mulher. Então, vários memes que colocaram dela, xingamentos machistas, de baixo calão, que eu acho que não fariam se a Darcy Vera fosse homem. Então, eu nunca gostei da Darcy Vera particularmente. Nunca gostei dela mesmo. Agora, sim, isso não me dá direito de ficar usando a circunstância dela agora para poder ficar malhando, né? Exato. Então, eu vi muita gente, tem que prender, mofar na cadeia e tal. Não é assim, né? Não é. Bom, Ricardo, bom, beleza, vamos fazer isso, vamos conversar. Acho que é importante. Ribeirão Preto não tinha reeleição até pouco tempo, né? Até na época do Jabali, não. Na época do Jabali. O Jabali não foi candidato à própria reeleição, a gente vai contar por quê quando a gente for falar do governo dele. Beleza, então vamos para frente. Acho importante esse resgate, né, Paulo? Vamos, vai ser legal. Muito, muito bom. Vai ter coisa boa e coisa ruim. Porque dialoga com esse negócio do neoliberalismo, que começa nos anos 90, dialoga com a questão dos governos petistas, dos governos tucanos. Eu acho importante. Uma pena que não vai ter o Nogueira Pai aqui, né? Nessa... porque ele é antes da Constituição, eu acho que já quebra um pouco, né? Porque é uma pena, porque, só então entrando um pouquinho já, o Nogueira Pai, naquela época que ele foi prefeito a última vez, ele construiu no mandato dele 13 mil unidades de habitação para baixa renda. Sabe quantos que o Nogueira vai entregar esse ano? Nenhuma. Esse ano não, esse mandato dele? Nenhuma. A moradia de baixa renda, nenhuma unidade. Zero unidade. Não aprendeu com o pai. Então, assim, pegou um abacaxi, né? Que é o governo, esse governo fascista que está aí, que não lança nenhum projeto do Minha Casa Minha Vida. Inclusive, acabou com o projeto. Mas, de qualquer forma, só para resgatar a diferença de um governo para o outro. Nós vamos falar sobre isso, porque também tinha, antigamente, os projetos de habitação, na casa de habitação, de lotes urbanizados, que não existe mais. Sim. Então, tinha alternativas, né? Vamos conversar sobre isso. Uma outra coisa que me lembrei agora, para a gente poder voltar a falar, o Jabali implantou no funcionalismo trabalhar 6 horas só, para cortar o tempo dos funcionários públicos e diminuir o salário. Lembra disso? Então, é um projeto neoliberal que está atual agora. O Jabali, naquela época, ele já pensava nessas maldades aí do poder público, de diminuir o Estado. A campanha de 96, que no segundo turno foi Jabali e Sérgio Roxo, foi uma campanha do mote do neoliberalismo igualzinho em 2018. Nós vamos resgatar isso, é importante, Paulinho. Resgatar essa história, porque é importante, inclusive, para fechar uma narrativa que a gente constrói aqui, que é a narrativa anti-neoliberal. Tinha uns casos assim muito legal, né? Tinha aquela música que foi muito bem feita pela turma do Jabali, que falava do pãozinho do PT. Pãozinho do PT. Pãozinho do PT tá muito caro. Muito discutir as questões locais e esquecer da nacional, que a gente acabou de dizer aqui na época, no negócio do PT. Nós estamos no segundo avanço neoliberal. O primeiro foi nos anos 90. Então tem muita coisa para falar. Eu acho que vai ser importante. Vamos falar aos pouquinhos. A cada resumo a gente fala um pouquinho. E é importante as pessoas saberem, né? Porque mudando o cenário político é a cara que o município vai ter. Então, exatamente. por exemplo, o pessoal que reclama da educação, do professor sem salário, essa precarização toda, vem do governo do Estado, que é quem está lá? Que é o PSDB do Que é o PSDB que está lá há 20 anos. Né? 24 anos. Então, quem quer permanecer desse jeito, continua. Agora, quem está falando que quer fazer diferente, tem que saber que tem que mudar. Ô, Ricardo, vamos passar para outra questão aqui, é a última notícia nossa aqui, que é a respeito da futebol. Você joga futebol? Isso é legal, eu ia te perguntar, você foi bom de bola, né? Eu era bom de bola pra caramba, até hoje eu só não jogo mais. Eu também era, hoje eu tô meio assim fora de forma, né, mas eu era muito bom de bola. Eu coloquei isso aí, até a gente conversou dentro do blog, né, que é importante a gente colocar outros elementos para, inclusive, ampliar o nosso grau de diálogo com as pessoas, né. Nós estamos falando aqui de futebol amador. Eu li uma reportagem no jornal Tribuna, desse domingo, que traz uma reportagem sobre futebol amador. Quem está tomando conta do futebol amador hoje é o vereador, como é que é o nome dele? O André Trindade, que é do DEM. Ele é o responsável por capitanear o futebol amador. O André Trindade, ele é alguma coisa do Botafogo, acho que já era. Sim. Não é isso? E é um vereador que tem uma base importante de votação aqui no José Sampaio, né? Aqui nessa região aqui, eu acho eu, né? Ou ele tem na cidade inteira. Eu não sei como é que aquele cara foi eleito, porque deve ter sido com a torcida mesmo. Então. Mas parece que o futebol amador tem renascido nos últimos 3 anos, Paulinho. Média de público de 700 pessoas. Transmissão ao vivo pelo Facebook. A gente dá aí o link para as pessoas entrarem e acompanhar o futebol amador na página do Facebook. Até o blog Calçadão agora é inscrito
nessa página, porque a gente vai trazer essas reportagens. Para você ter uma ideia, os campos onde foram disputados, né? Foram 700 pessoas de público, 570 jogadores com 20 clubes, e disputaram o campeonato nos campos, olha aí, ó, do Ipiranga, dos Campos Elíseos, da Vila Virgínia, como é que é? Cadê aqui? Não, tá aqui em cima, Paulinho. Tá aqui em cima os campos, ó. Vila Virgínia, Vila Carvalho, Simeone, Quintino 2, Avelino e Geraldo de Carvalho. Ou seja, na região aqui da Zona Norte e na Vila Virgínia na Zona Sul, que pode ampliar para a cidade inteira. Eu acho que o futebol amador... Maria Casa Grande tem jogo aqui na avenida que reúne um monte de gente ali. Eu não sei quem que organiza. Acho que é muito importante. Importante para um blog como o nosso entrar nessas discussões, né? Porque, assim, às vezes a esquerda tem um nariz meio torcido, faz coisas muito populares. Acho que nós não podemos fazer isso. E colocar o futebol amador, porque o futebol amador tem muita tradição. Eu lembro que eu disputei vários campeonatos de futebol society na quadra do Gordinho. A antiga quadra do Gordinho ali no Ipiranga, né? Na Rua Acre. Sim. Vários jogadores que se tornaram profissionais, o Claudinho, que jogou no Comercial, que jogou no Corinthians, ele disputou o campeonato da quadra do Gordinho. O Torrinha, que foi volante do Botafogo no final dos anos 90, disputou o campeonato da quadra do Gordinho. Legal. Campeonatos amadores em Ribeirão Preto. Eu joguei lá também. Campeonato amador em Ribeirão Preto de futebol de campo, já deu jogador para o profissional. A dupla de irmãos, Glaucio e Glauco, do fim dos anos 80, que jogou no Comercial, 2 grandes jogadores, vieram do futebol amador. Treinadores. Você sabe que eles são irmãos da Glaucia? Sério? Não sabia. Irmão da Glaucia. Olha aí, não sabia. Que é Glaucia, Glauco Glaucio e Glauco. Com G, irmão da Glaucia. O Glauco, inclusive, ele imitava muito o Miller para jogar. Ele até parecia. Parecia o Miller, exatamente. Eu lembro. Que legal, Ricardo. Vamos acompanhar aí, ó. É bacana esse negócio de futebol aí, de ter movimentação, principalmente na periferia, né? Exatamente. Aqui quando a gente passa na São Francisco não, a de lá, a que desce pro centro. Rio Pardo? Não, que desce a Américo Batista. Tem ali campeonato forte, cara, com torcida, um monte de gente e tal. Sim. Muito legal. Tomara que as pessoas não comecem a prostituir esses grupos, né? Porque é duro isso, né? A gente lembra do vereador Walter Gomes. Assim, que foi terrível, né? Sim. Sempre usou da boa-fé das pessoas, né? Então, se a coisa é feita com lisura, com transparência, dá certo e começa a reunir, falando em figuras folclóricas, um técnico folclórico do Simeone, quem é do Simeone vai saber, Pasqualin era um técnico do Simeone há muito tempo, folclórico. Pasqualin é funcionário da ERP. Olha aí. Funcionário da ERP. Olha aí. Acho que ele trabalha até hoje lá no DAERP. Pô, muita lembrança, meu. Muito legal. Legal. Beleza, Ricardo, tem mais uma notícia aqui que eu tô querendo evitar de falar sobre ela, mas vamos lá, né, só para poder... tem que falar. Vamos falar, mas é duro, né, bicho? Sim. Que é a questão da violência do Estado, né? Não é fácil, né? Parece que virou agora uma norma, né? O Estado ser violento. O Dória foi eleito, a gente já falou aqui há pouco tempo atrás, o Dória foi eleito dizendo que a polícia ia mandar bandido pro cemitério. E o Whitson do Rio de Janeiro foi eleito dizendo que a polícia ia tirar na cabecinha de pessoas que estivessem importando fuzil em favelas. E as pessoas falavam o seguinte, isso é conversa, isso é de boca para fora. Não foi isso? Exatamente. E nunca houve tantas mortes pelo aparato policial, que é um aparato legítimo de repressão do Estado, mas que tem que agir dentro da lei. Nunca houve tantas mortes em São Paulo, no Rio de Janeiro, como agora nessas duas administrações. E houve, há pouco tempo atrás, em Paraisópolis, uma tragédia, uma atuação que, inclusive, o próprio governo do Estado está sendo obrigado a dizer que foi uma atuação fora dos padrões, não é? De violência contra uma comunidade eminentemente de pessoas negras, trabalhadores da periferia. Então, são os que mais estão sofrendo, né? A gente colocou alguns dados aqui dizendo que o jovem negro hoje, ele tem 9 chances a mais de morrer do que um jovem branco. Isso porque a polícia e por órgãos de repressão do Estado, né? Legítimos de repressão do Estado. O próprio comandante da Polícia Militar, um pouquinho antes da eleição de 2018, se você for buscar aí no Google, você vai ver, ele deu uma declaração muito polêmica dizendo o seguinte: é natural que a polícia haja de maneira diferente em bairro rico e bairro pobre. Ele disse isso, está nos jornais, né? E isso tem se colocado como realidade, e a gente não pode aceitar isso. Nós somos um blog que a gente defende os direitos humanos, na sua mais ampla definição. E isso não é atuação do Estado. O Estado tem que atuar protegendo as pessoas, independente da cor, independente do dinheiro, não pode proteger
uns e matar outros. Para a própria polícia, né? Ah, claro, com certeza. Para a própria corporação, eu tenho a impressão que isso não é bom. Eu acho que assim, precisaria de ter um bom senso entre... Tem um movimento antifascista da polícia, né? Tem. Isso crescer também, para eles darem resposta. Poxa, ninguém que é policial quer dizer, não deveria querer um confronto tão direto assim, né? Poxa vida. E é importante a gente refletir na política, né? Porque isso aí não surge do nada. Não, isso é projeto. Nada, né? As coisas, o discurso de extrema direita, violento e agora cada vez mais em aliança com o modelo neoliberal, ele vem crescendo desde 2008 e ele tem um reflexo direto na crise do capitalismo, né? Você provoca desemprego, você provoca pobreza, você tira direitos, principalmente da classe média que estava acostumada a consumir, a viajar, de repente não consegue mais, e a característica da classe média é se revoltar contra o governo estabelecido, né? E o pêndulo sempre caminha para a direita quando você tem uma crise do capitalismo. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Intolerância contra migrantes, intolerância contra comunidades religiosas, e muito disso se repercute em alguns governos. Por exemplo, o governo Donald Trump nos Estados Unidos é um governo de extrema-direita, não é? Um governo que tem, geralmente, esses discursos violentos contra minorias e tudo mais. O governo nosso atual é um governo que tem discursos agressivos, né, desse ponto de vista. E isso acaba, lógico que esses governos estão repercutindo o que tem na sociedade, mas nós precisamos entender que, sim, isso não surge do nada. Isso é uma questão que nós estamos passando um momento de crise política, de crise social, de crise econômica e de crise moral, inclusive, né? E precisamos resgatar. E acho que aquilo que nós temos que defender são os direitos humanos. Nós não podemos abrir mão disso. Defender os direitos humanos como garantia de civilização. Sim. E senão a gente vai para a barbárie. É terrível isso. Essa notícia é uma notícia ruim, mas está acontecendo, né? Não tem jeito, está acontecendo toda hora. Aquele massacre em São Paulo foi inadmissível, né? Exatamente. Cara, vamos fechar. Fechando. Beleza. Eu queria pedir para você a gente comentar um pouquinho duas coisas. Primeiro é fazer uma propagandinha do blog, que a gente nunca faz, né? É verdade. Não é? Não, vamos fazer. Importante. A outra coisa eu não vou falar, não. Vamos fazer só propaganda. Semana que vem, eu ia repercutir agora, mas como ainda está em processo de formação, na semana que vem a gente vai trazer no resumo da semana como que ficou as chapas para a disputa do Sindicato dos Servidores. Se eu não me engano, são 3 chapas, e é importante a gente discutir principalmente da questão política sobre isso, né? Então, semana que vem a gente traz. O Ulisses me mandou um texto, porque o Ulisses Ulisses do Sindicato dos Médicos, né? Nosso amigo médico Ulisses Strogoff, mandou para o blog um release, porque ele conseguiu, junto com outros companheiros lá, inscrever uma chapa, e são 3 chapas. Então, a gente vai discutir isso na semana que vem. Quem são e quais são as diferenças? Quais são as diferenças? Você está disputando é que tem diferença, exatamente, não é? Exatamente. Acho que é importante isso. Vamos trazer na semana que vem, a gente vai ter um quadro mais definido. Tá bom. E a propaganda do blog? Olha, o blog está aí, né, Paulinho? A gente tem os nossos instrumentos de colaboração, não é? Porque a gente quer cada vez mais tá construindo uma informação de qualidade, uma informação que não é sensacionalista, uma informação que não é fake news. A gente sempre toma cuidado aqui para poder fazer a coisa do jeito que ela tem que ser. Sabe quem elogiou a gente? Mauro Inácio, pré-candidato a prefeito pelo PSOL, me mandou uma mensagem no WhatsApp porque ele leu o nosso resumo da semana e disse o seguinte, é o único lugar aqui em Ribeirão Preto que a gente pode ler notícias que não tenha vícios. Que legal. O Maurão mandou esse elogio. A gente não tem porquê, né, ficar travando, pendendo para um lado ou para o outro, né? Eu não tenho compromisso com ninguém nesse sentido. Então, sim, a gente fala o que é da nossa opinião, né? Então, se você... E outra coisa, pode ser que a gente fale até alguma bobagem, mas e daí? A gente volta atrás e corrige. Se você acha que é importante você ajudar a construir o blog Calçadão, se você entra no nosso site, né, www.ocalcadal.blogspot.com.br, tem lá os instrumentos PagSeguro, você pode mandar um e-mail para a gente se você não quer fazer pelo PagSeguro, e ajudar a gente, qualquer contribuição é importante para quê? Para a gente comprar instrumento novo, para a gente poder ter condições de percorrer a cidade atrás de informação, não é? Para a gente poder fazer a cobertura da Câmara no ano que vem, que vai ser um processo... É sempre difícil, né? É sempre difícil a construção do blog. Ela é muito... E pela primeira vez após 5 anos, a gente está abrindo essa possibilidade de colaboração, que você seja um parceiro nosso, porque a gente quer ampliar. E ampliar o trabalho é complicado, né? É complicado ampliar o trabalho sem apoio, né? E a gente não quer aqui abrir apoio, qualquer apoio. Pegar aqui uma empresa e fazer propaganda e tal. Não, a gente quer
o apoio qualificado de quem gosta da gente, de quem acha que é importante construir um instrumento como esse. Legal. Talvez a gente vá fazer até, a gente está estudando aí, fazer uma lojinha, por exemplo, a nossa caneca, livros, camiseta e tudo mais. Vamos tentar ver se a gente melhora nesses aspectos. Exatamente. Beleza? Fechou? Semana Ricardo que vem a gente volta. Até semana que vem. Hoje é dia que sai o resultado quem foi para a segunda fase da USP. Olha que legal. Tô na expectativa aí muita de ver. Muita juventude aí na expectativa. Beleza. Valeu, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Abraço.